Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo Juppe, professor de matemática. Estou aqui para falar com você hoje um pouquinho sobre conjuntos, que é um assunto muito mais comum no nosso cotidiano do que a gente imagina. Por exemplo, a gente pode ter alguns conjuntos como seu time de futebol, a gente pode relacionar isso como um conjunto, conjunto de professores, colegas da sua sala, conjunto de roupas, conjunto de objetos que você tem na sua casa. A gente pode estabelecer várias formas de como identificar conjuntos no nosso dia a dia com coisas que a gente trabalha, com coisas que a gente está ligado no nosso cotidiano aí. Mas qual que é a definição de um conjunto propriamente? A definição de um conjunto diz o seguinte: ele é um agrupamento de elementos com mesma característica. Ou seja, eu não posso separar um conjunto onde determinados elementos tenham características diferentes. Por exemplo, se eu quero o conjunto A, sendo o elemento 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Repare que todos esses elementos aqui são elementos pares. Qual que é a característica desse conjunto? A característica desse conjunto é ser par e maior que zero. Então nós temos aqui que a característica desse conjunto não basta ser par, porque a gente poderia ter colocado o zero se fosse apenas par, menos 2, menos 4, então são todos elementos pares também. Mas eu escolhi ser par e maior que zero. Agora, se eu colocar um número ímpar aqui no meio, já quebra o meu conjunto, porque já não está satisfazendo a minha característica mandante aqui para este conjunto. Então a gente sempre tem que se atentar a isso. Se aqueles elementos pertencem ao mesmo conjunto, sinal que alguma característica em comum há para eles. Caso contrário, não tem como ser formado este conjunto. E a gente pode ter dois tipos, basicamente, de conjunto. Um conjunto finito, que vai ser, vamos supor, 1, 2, 3 e 4. Repare que nós conhecemos o primeiro elemento, conhecemos o segundo. Então, isso aqui a gente fala que é um conjunto finito. Agora, caso a gente não conheça todos os seus elementos, ou mesmo que conheça, a gente não consiga escrever todos esses elementos, por exemplo, o conjunto dos números ímpares maiores que zero. 1, 3, 5, 7, 9. Só que a gente sabe que isso aqui vai para o infinito. Então, nós temos aqui um conjunto infinito, que a gente representa por esses dois pontinhos aqui, para não ter que ficar escrevendo, até porque não teria como. Repare que todo conjunto, o nome dele é dado por uma letra maiúscula, sempre. O nome desse conjunto vai ser escolhido através de uma letra maiúscula, A, B, C, não importa qual letra, mas sempre tem que ser maiúscula. Os seus elementos estão entre chaves, tem que aparecer entre chaves e separados por vírgula. Separados por vírgula ou ponto e vírgula, qualquer um dos dois. O mais comum é a gente utilizar a vírgula, mas também o ponto e vírgula também aparece aí em determinados livros, determinados autores utilizam essa notação. Então aqui, apareceu representação entre chaves, não tem nem que se preocupar. Você já sabe que isso aqui está falando de um conjunto, você não tem que ficar pensando em outra coisa. Chave separada entre vírgula e o nome do cara é uma letra maiúscula, acabou. A gente está falando de conjunto. Aí pode ser um conjunto numérico ou um conjunto do que ele quiser te proporcionar ali. Claro que, em matemática, o conjunto que a gente mais utiliza, que a gente mais trabalha, são os conjuntos numéricos. Mas para a gente chegar nesses conjuntos numéricos, a gente precisa ter alguns conhecimentos básicos para poder também saber trabalhar com eles. E é isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. Apresentar alguns conceitos de conjuntos para, enfim, a gente trabalhar sobre os conjuntos numéricos. Então, repare que aqui nós temos o conjunto A, B e C aqui que eu escolhi nos primeiros exemplos, todos eles estão escritos por extensão, onde a gente está representando os seus elementos através de chave. Mas a gente também pode representar isso através de um diagrama. Observe como que fica. Se eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, escolher como 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Novamente eu escrevi eles por extensão, como a gente já tinha feito anteriormente. Mas agora eu quero fazer essa representação por diagrama, que é conhecido como diagrama de Venn. Ok? É o nome do cidadão que bolou esse trem aqui. Fazendo esses dois diagramas, nós temos que ter como se fosse um círculo para a parte A, um círculo para a parte B. Mas, professor, por que você fez esses dois se tocando aqui, essa parte em comum? Eu fiz essa parte em comum porque nós temos elementos em comum. Repare que nós temos o 5 e o 6, que pertencem tanto ao conjunto A e pertencem tanto ao conjunto B. Se isso aqui acontece, eu não preciso escrever duas vezes ele. Eu escrevo apenas uma vez numa área comum para ambos os conjuntos. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto A, o conjunto B. Quem são os elementos em comum? Elementos em comum é o 5 e 6. Quem que falta para a gente chegar no conjunto A? Falta 1, 2, 3, 4. Então, coloca aqui, ó, com os elementos 1, 2, 3, 4. Conjunto A vai de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui todos os nossos elementos de A. Os elementos de B vai de 5 a 10. De 5 a 10 nós já temos o 5 e o 6. Então, quem falta? O 7, 8, o 9 e o 10. Então, está aqui a nossa representação por diagrama desses dois conjuntos. Também é muito comum aparecer a representação por compreensão, que é o seguinte. Vamos supor o conjunto A. O que vai ser essa representação por compreensão? É quando a gente coloca a característica dele. Aqui no exemplo anterior, a gente falou que o conjunto A, ele era 2, 4, 6, 8, tananã, ser par maior que zero. Em vez de representar mostrando esses elementos, a gente pode apenas escrever sua característica. Observe. A gente pode colocar dessa maneira, ó. X tal que x é par maior que zero. Essa é a nossa representação por compreensão. Bastou escrever isso aqui, aí fica a seu critério saber quem são os elementos desse conjunto A. Qualquer x par maior que zero vai satisfazer esse conjunto que a gente escolheu aqui. Então isso aqui a gente chama de representação por compreensão. Ok? Primeira propriedadezinha, não chega a ser bem uma propriedade, mas é mais uma observaçãozinha que a gente tem em conjuntos, é a seguinte. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos só são iguais se todo elemento de A pertencer a B e todo elemento de B também pertencer a A. Não basta só o elemento de A pertencer a B. O de B também tem que estar em A e todos. Esse E aqui, ó, nos dá a entender que as duas condições têm que ser satisfeitas. Caso contrário, não existe essa igualdade. Então, por exemplo, se eu escolher o conjunto A como sendo as vogais da palavra livro. Conjunto A é as vogais da palavra livro. E o conjunto B eu vou escolher como IO. Quem que é o conjunto A? Conjunto A, na palavra livro, as vogais nós sabemos que são I e O. Então, já que as vogais compõem o conjunto A, nós temos aqui que o conjunto A é I e O. Conjunto B nós já temos. Já foi dado que é o próprio IO. Todo elemento de A está em B? Sim, o I e o O está lá. Todo elemento de B está em A? Sim. Portanto, a gente pode dizer que A é igual a B. Ok? Caso algum elemento não pertencesse aos dois conjuntos, por exemplo, conjunto A igual a 1, 2. Conjunto B é igual a 1, 2 e 3. A é igual a B? Aí você fala, pô, elemento 1 está em A e está em B. Bacana. Elemento 2 está em A e está em B. Ah, então A é igual a B. Não. Porque a definição diz o quê? Todo elemento de A que está em B e todo B tem que estar em A.
nós temos o elemento 3 que está em B e não está em A. Então isso aqui nos fornece que A é diferente de B. Esses dois conjuntos não podem ser iguais, ok? Porque existe elemento de um dos dois conjuntos que não pertence ao outro. Isso falha a nossa definição de igualdade de conjuntos. Um outro detalhe importante aqui para nós é a relação de pertinência de conjuntos. De conjuntos não, desculpa. A relação de pertinência de um elemento para um conjunto. Esse é o grande detalhe aqui. Essa relação de pertinência serve para relacionar um elemento em relação a um conjunto, ok? Por exemplo, se eu escolher aqui o conjunto A como 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu pergunto para você, o elemento 1, ele pertence ao conjunto A? Bom, basta você verificar se o elemento 1 está lá dentro. Então, se ele está lá dentro, sinal que ele pertence ao conjunto A. Agora, se eu te perguntar, o elemento 6 está no conjunto A? Não, o elemento 6 não pertence ao conjunto A. Então, a gente simboliza desta maneira. Agora, muito cuidado. O símbolo de pertence e não pertence só serve para um elemento em relação a um conjunto. A gente nunca pode relacionar conjunto com conjunto dizendo pertence ou não pertence, ok? Somente elemento para conjunto. Esse é o grande diferencial aqui nessa relação de pertinência, ok? Continuando aqui com nossos conjuntos, uma outra situação muito comum de aparecer para a gente é o conjunto universo. O que é esse conjunto universo? É quando a gente estabelece quem que é o conjunto onde todos os elementos que a gente vai estar trabalhando pertencem. Qualquer cara que a gente pegar tem que pertencer a esse conjunto universo. É como se fosse o pai de todos aqui. Todo mundo tem que estar nesse cara. Por exemplo, em geometria, quem que é o nosso conjunto universo? O conjunto universo é qualquer ponto ou todos os pontos de um dado plano. A gente sabe que um plano é formado pela junção de vários pontinhos. Então, todos esses pontos pertencem a um plano. Logo, esse plano aqui nosso, todos os pontos formam o nosso conjunto universo para a gente chegar nesse plano. Um outro exemplo, se a gente vai trabalhar com a população humana, quem que vai ser o nosso conjunto universo? Qualquer ser vivo, qualquer ser humano, perdão. Qualquer ser vivo envolve outras situações. Mas se a gente está trabalhando com a população humana, qualquer homem, considerando homem ou mulher, vai ser o nosso conjunto universo. Qualquer pessoa que a gente escolher tem que estar dentro desse conjunto e vai estar. Também trabalhando com conjuntos numéricos. A gente tem aqui o conjunto A. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Quem que é o nosso conjunto universo? Nosso conjunto universo são os conjuntos dos reais. O que isso significa? Qualquer valor maior que 2 que pertença ao conjunto dos reais vai satisfazer esse nosso conjunto. A gente pode ter, por exemplo, se tem que ser maior que 2, posso pegar o 2,1, eu posso pegar o 2,01, eu posso pegar o 3 e assim por diante. Desde que seja maior que 2, ele vai pertencer a esse conjunto A. O que não pode é, por exemplo, quando a gente estuda lá os números complexos, que você chega em alguma coisa do tipo raiz de menos 4. Né? Quando a gente vai resolver isso aqui, só funciona para os complexos isso. A gente sabe que esse cara é x igual a 4 vezes i ao quadrado, e aí vai dar isso aqui a raiz como mais ou menos 2i. Só que mais ou menos 2i não é um número real. Se ele não é um número real, ele não pode pertencer ao seu conjunto dos reais. Então, quem que manda? Quem que manda é o cara que a gente está trabalhando. O cara que a gente está trabalhando são elementos reais. Qualquer elemento que a gente escolher tem que pertencer a esse conjunto. Caso contrário, ele não está no nosso conjunto universo e não pertence a esse conjunto. Ok? Um outro exemplo de conjunto particular aqui que nós temos é o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É a ausência de elementos. É quando a gente não vai ter nenhum elemento dentro desse conjunto. E a gente simboliza pela chave vazia, já que não tem ninguém, ou por esse símbolo, que eu comumente chamo de zerinho cortado. Chave vazia ou esse cara. Jamais você vai fazer isso. O conjunto vazio é a chave, coloca isso aqui, né? Porque para garantir que ele é vazio mesmo, então coloca o vazio aqui dentro. Não.
Isso aqui é como se fosse pleonasmo na matemática. É igual subir para cima e descer para baixo. Não existe esse negócio. Ok? Está errado. Quando você simboliza dessa maneira, você está falando que dentro desse conjunto tem um elemento desse símbolo. Não importa se é o símbolo do vazio, mas tem um cara lá dentro. Então já não é mais conjunto vazio. Portanto, ou você representa a chave vazia ou somente o símbolo. Uma dessas duas maneiras que é a representação do conjunto vazio. Também temos aqui os nossos subconjuntos. Observe, conjunto A, menos 1, 0, 1, 4 e 8. Conjunto B, menos 1 e 8. Fazendo isso aqui por um diagrama de Venn, observe que nós temos o conjunto A, 1, 0, 4, menos 1 e 8. E dentro desse conjunto A, nós temos o conjunto B, que é menos 1 e 8. Ou seja, o que isso aqui está dizendo para nós? Que B está contido em A, ou que todo elemento de B pertence ao conjunto A. E são essas duas maneiras que a gente tem de dizer isso daqui. B está contido em A, ou B é subconjunto de A. Quando que isso aqui é válido? Isso aqui é válido quando todo elemento de B pertencer a A. Repara, menos 1 está em B e está em A. O 8 está em B e está em A. Falar, mas e o 0, 1 e o 4? Foda-se o 0, 1 e o 4, não quero saber disso aqui. A definição diz, todo cara que está em B está em A. E isso caracteriza que B é subconjunto de A. E a gente simboliza desta maneira. B é subconjunto de A. Ok? Aqui nós temos a simbologia disto. Repara, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Porque todo elemento de A está em B, todo elemento de B está em A. Isso a gente cai na nossa definição de igualdade que a gente viu agora há pouco. Portanto, A é igual a B. Esse Czinho um pouquinho mais esticado significa contido. Esse mesmo Czinho cortado é não contido, contém e não contém. Contido e contém dá a entender a mesma ideia. Aqui nesse exemplo que a gente fez, a gente chegou que B está contido em A, ok? Mas eu também posso escrever que A contém B. Por quê? Porque todo elemento de B está em A. Então escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa. Ou eu falo que B está contido em A, ou eu falo que A contém B. Caso algum elemento aqui não satisfaça, você coloca que não está contido ou que não contém. Mas a ideia é exatamente a mesma, só depende de quem que você vai pegar como referência. Duas propriedades de subconjuntos. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo e o conjunto vazio é conjunto de todo mundo. Qualquer conjunto ele vai estar lá dentro, porque você pode não escolher pegar ninguém. Escolher não pegar ninguém. Então aqui, ó, repetindo, o A é subconjunto dele mesmo, sempre, e o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Um exemplo aqui para nós, ó. A é igual ao elemento 1, 2, chave 3, e assinale a alternativa que contém um subconjunto de A. Esse tipo de exercício é muito clássico e cada vez parece que só aumenta o número de pessoas que caem nesse tipo de situação. Quem são os elementos? Para facilitar, escreve separadamente. A gente tem o elemento 1, a gente tem o elemento 2 e a gente tem um elemento que está denotado dessa forma, ok? Chave 3. E aí ele pergunta, qual é a alternativa que contém um subconjunto de A? Para que seja um subconjunto de A, todo elemento desse conjunto tem que estar lá. Aí o cara chega aqui e bate o olho na letra A. Ah, esse cara aqui, né? Tá aqui. Não, esse cara não está aqui. Aqui ele está falando do elemento 3. Está perguntando se o elemento 3 está aqui dentro. E eu não tenho o elemento 3 aqui dentro. Eu tenho o elemento chave 3. Então esse cara não é subconjunto aqui. Portanto, letra A é falsa. Letra B, 1 e 3, mesma coisa que na letra A aqui. Se a A fosse verdadeira, essa B também teria que ser verdadeira. E a gente já teria dois gabaritos corretos. Eu tenho o elemento 1? Tenho. Eu tenho o elemento 3? Não tenho. Eu tenho o elemento chave 3. Portanto, também é falso. Mesma coisa na letra C. O elemento 2 está lá? Tá. O elemento 3? Não está. Então, é falso.
Letra D, 4. Tá lá? Não tá. Chave 3. Aí agora sim apareceu o elemento que a gente está tão em evidência aqui. Chave 3? Tá, mas o 4 não pertence. Então ele não pode ser subconjunto desse conjunto A. E na letra E, eu tenho conjunto e a chave 3 como elemento. Agora sim, chave 3, a letra E é o nosso item verdadeiro aqui para essa questão. Ok? Ok, agora para a gente finalizar aqui a nossa ideia de conceitos básicos de conjuntos, nós temos conjunto das partes. A gente acabou de ver o que é um subconjunto. Subconjunto é quando todo elemento de um determinado conjunto vai estar dentro de um outro conjunto. E a gente consegue saber quem são todos esses possíveis subconjuntos. Claro que dependendo da quantidade de elementos, vai ser chato, porque podem ser muitos. Peguei aqui, conjunto da parte, são todos os subconjuntos possíveis. E aí eu escolhi o conjunto A como 1, 2, 3. Quem são esses subconjuntos que a gente consegue formar com esses elementos? Eu posso ter somente o subconjunto com o elemento 1, eu posso ter somente o subconjunto com o elemento 2, com o elemento 3, mas eu posso ter o subconjunto com o elemento 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E aí, por propriedade que a gente viu anteriormente, todo conjunto A é subconjunto dele mesmo. Então, 1, 2, 3 é subconjunto dele mesmo. E a outra propriedade dizia o quê? Que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele mesmo e o vazio fecham todos os subconjuntos possíveis. Claro que aqui eu peguei poucos elementos para ficar um pouco mais simples, mas dependendo da quantidade que você tiver, isso aqui vai se estender por um bom tempo. E a gente consegue saber, antes mesmo de demonstrar quem são esses subconjuntos, saber a quantidade de subconjuntos que a gente vai ter. O número do conjunto das partes é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Repare aqui, ó, a gente tem 3 elementos. Então, qual que é o número do conjunto das partes que a gente consegue aqui? Vai ser 2 elevado a 3, que vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos exatamente os 8 subconjuntos aqui. Caso nós tivéssemos 4 elementos, seria 2 elevado à quarta, 16 subconjuntos. 5 elementos, 2 à quinta, 32 subconjuntos. E assim por diante. Então, esse aqui é o nosso... Como a gente pode apresentar isso aqui para você também da seguinte maneira. Sabendo que um conjunto tem 256 subconjuntos, vamos supor. O conjunto das partes de A tem 256 subconjuntos. Quantos elementos tem esse conjunto? Bom, o conjunto das partes é dado por 2 elevado a n. Se isso aqui é igual a 256, decompõe esse cara, você vai chegar aqui 2 elevado a n é 2 a 8, portanto o n tem que ser 8 elementos. Você consegue trabalhar das duas maneiras. Ou você consegue saber quantos subconjuntos você vai ter, ou de todos os subconjuntos você consegue descobrir quantos elementos você tem no seu conjunto. Ok? Operações com conjuntos. Nós temos a união de conjuntos, que é dado por todo x que pertence a A ou pertence a B. E cuidado aqui, o que manda é esse carinha aqui, ó. Esse ou nos dá a sensação de que ele precisa estar ou em A ou em B, não necessariamente nos dois, basta que esteja em qualquer um deles. A interseção de conjuntos. A interseção é todo elemento que pertence a A e pertence a B. Agora, diferentemente da união, aqui obrigatoriamente você tem que ter o elemento nos dois conjuntos. Tem que estar em A e tem que estar em B, caso contrário não pertence à interseção. Conjuntos disjuntos. Acontece quando você calcula a interseção e não encontra nenhum elemento em comum. Se isso acontece, a interseção é vazia, então a gente diz que são conjuntos disjuntos. Beleza? Um exemplo para a gente aplicar essas operações aqui, ó. Nós temos conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 1, 5, 6, 3. Conjunto C, 2, 4, 7, 8, 9. Conjunto D, 10 e 20. Quem que é a união com B? É todo elemento que está em A ou que está em B. O 1 está em A e está em B. Escreva ele duas vezes? Não. O elemento é o mesmo. Então basta representá-lo aqui uma vez, porque ele vai pertencer à união. O 2 está em A, então pertence à união. O 3 está em A,
está em B, pertence à união. 4 pertence à união. O 5 pertence à união. Acabou os elementos A. Acabou a união? Não. Porque eu tenho o elemento 6 que está em B. Mesmo que ele não esteja em A, ele também vai pertencer à união. Então está aqui o nosso A união com B, que é a junção desses dois conjuntos. Repare que isso aqui, fazer A união com B, é a mesma coisa que eu fazer B união com A. Não importa a ordem que eu escolha dessas letras, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Agora aqui, A inter B. A inter B é o que está em comum nos dois conjuntos. São os elementos que pertencem a A e pertencem a B. 1 pertence a A, pertence a B. Beleza. Vai pertencer à nossa interseção. 2 pertence a A, mas não pertence a B. Esquece. 3 pertence a A, pertence a B. Pertence à nossa interseção. O 4 só está em A, o 5 está em A e está em B. Então também pertence à interseção. E assim como na união, vou fazer A inter B, é a mesma coisa que eu fazer B inter A. Dá o mesmo resultado, não importa essa ordem com que eu escolho. A união com B com C. Mesma ideia que a gente fez aqui no início. Você vai juntar todos os elementos num conjunto só. Todo elemento que está em A. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que está em B que ainda não apareceu em A? O 6. Os que estão em C, que ainda a gente não escreveu. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Está aí nosso A união com B. A inter D. Tem algum elemento que está em A e está em B? Não. Nosso conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, conjunto D, 10 e 20. Como não tem nenhum elemento, a interseção é vazia, ou seja, conjuntos disjuntos, conforme a gente acabou de definir aqui anteriormente. E a inter C? A inter C eu tenho 1, não tenho 1 nos dois conjuntos. Tenho 2? Tenho. 3 está nos dois? Não. 4 está nos dois? Está. Então nós temos aí que a nossa interseção é o elemento 4, o elemento 2 e 4, que são os elementos que estão em A e C. Ok? Para a gente finalizar aqui a nossa última operação sobre conjuntos, é a diferença de conjuntos, que a gente pode simbolizar desta maneira ou como A menos B. Um elemento vai pertencer a A menos B, desde que ele pertença a A e não pertença a B. E essa ordem é importante, porque sempre é o cara que tem que pertencer ao primeiro conjunto e não pertencer ao segundo conjunto. Então aqui, ó, se B está contido em A, então A menos B é igual ao complementar de B em relação a A. Mas isso só é válido caso isso aconteça. O que isso quer dizer? O complementar de B em relação a A é o que falta para B ser igual a A. Agora, nesse exercício, a gente consegue identificar um pouquinho essa propriedade. Observa. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 2, 3, 5. Determine o conjunto A menos B. Então, o conjunto A é 1, 2 e 3. Conjunto B é o conjunto 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. E aí ele quer saber quem que é o conjunto A menos B. Pela definição que a gente acabou de ver, é todo elemento que está em A e não está em B. Quem que está em A e não está em B? Só o 1. O 1 está em A e não está aqui. Então esse cara é o nosso elemento, o nosso conjunto da diferença. Que no nosso exercício aí é o gabarito letra D. Esse é o nosso exercício, simples. Agora, só para a gente poder finalizar, imagina o seguinte exemplo. Se nós temos o conjunto A, 1, 2 e 3, escolher o conjunto B como 2 e 3, ou melhor, 1 e 2, para não ficar muito parecido com o anterior. 1 e 2. E eu quero saber quem que é A menos B. Repare que B está contido em A, porque todo elemento de B está aqui dentro. Se B está contido em A, a gente pode dizer que A menos B é o complementar de B em relação a A. O que isso significa? O que falta para B ser igual a A? O elemento que falta aqui para B ser igual a A é o elemento 3. Então, o conjunto diferença ou o conjunto complementar de B em relação a A é o elemento 3, porque B está contido em A.
Ok? Então com isso a gente finaliza aí nossas noções básicas de conjunto, ok? Dá uma voltadinha, revisa esses conteúdos que com certeza você vai aprender e não vai ter mais dificuldade com isso. Valeu, até a próxima!